Então, iremos passar hoje para o capítulo 6 do livro A Mensagem do Terceiro Anjo. Eu vou abrir aqui para ficar melhor de enxergarmos. Esse capítulo, o capítulo 6, vamos só retomar os capítulos passados, só para a gente lembrar, né, até que ponto nós estamos aqui no livro, né? A gente leu aqui, algumas semanas passadas, né, nós lemos sobre o prefácio, sobre o capítulo 1, o 2 e o 3, e esses primeiros capítulos, né, do prefácio até o capítulo 3, ele vai explicar ali, trazer detalhes da história, né, do que aconteceu naquela ocasião, em 1893, né, com a Feira Mundial de Colombo, quando os homens, né, fizeram aquela feira que foi grandiosa, né, no período de mais ou menos 6 meses, 27 milhões de pessoas passaram por ali, né, foi uma coisa que chamou a atenção do mundo todo, e nesse mesmo período, né, quando estava em toda aquela situação, a T. Jones aí prega esses sermões, né, em 93, e a ideia que Deus tinha, né, o desejo de Deus era que os adventistas nessa época ouvissem esses sermões, entendessem a gravidade do problema que tinha surgido ali e estivessem com seu caráter pronto para receber a chuva serôdia e dar o alto clamor em 93. E aí, se vocês se lembrarem, no prefácio do livro, ali diz que se o povo tivesse realmente ouvido a mensagem, né, e levado da forma como Deus intencionava, esse texto é de 94, né? A gente fala assim, o povo já teria recebido as boas-vindas na cidade de Deus. Então, o desejo de Deus já era que em 94 Jesus Cristo tivesse voltado, né? Em 1894. Nós vimos, né? Temos visto aqui ao longo desses sermões as mensagens que Deus tem levantado para poder preparar o povo dele para o grande tempo de angústia, como nunca houve, né? Então, nesse sermão 6, o tema é exatamente esse. O tempo de angústia e como se preparar e qual deve ser a minha mentalidade hoje para eu poder suportar o que vem pela frente. E nesse capítulo 6, eu quero compartilhar com vocês algumas passagens, porque ele vai retomar aquela história, né, de que como a nação dos Estados Unidos, o governo, deu apoio a uma instituição papal, que é o domingo, eles tinham dado as mãos para o papado, ali em 93, logo, todo o cenário possível que o Espírito de Profecia fala, né, que deveria acontecer, estava para acontecer naquele período. Né? A imagem da besta, depois viria a marca da besta, estava tudo para acontecer naquele momento. Então, esse sermão 6 é em um momento onde eles estavam esperando que tudo viesse a partir daquele momento. Então, eles estavam como se fossem as vésperas do tempo de angústia. A tempestade iria irromper sobre aquelas pessoas que estavam vivas ali em 1893. E diante disso, até Jones ele vai falar aqui na página 95, quem estiver anotando aí, ou grifando, vocês podem ver que na página 95, ele vai dizer o seguinte, ele diz assim, agora vamos explorar esse ponto um pouco mais. Precisamos ver o que tudo isso significa para nós, ou seja, tudo o que estava acontecendo, qual o significado de tudo aquilo. Aí ele diz, constatamos que todo o poder desta terra se encontra no momento sob a influência do papado. Vocês percebem que assim é. Mas quem está no controle do papado? Quem está lutando contra a igreja de Deus? Satanás. Por meio de quem ele agiu quando Cristo estava sobre a terra? Do dragão. Por meio de quem ele atuou quando a igreja estava no deserto? Da besta. E por meio de quem ele opera agora contra o remanescente? Da imagem. Por meio do dragão, da besta e do falso profeta, a imagem. Esses são os 3 instrumentos por meio dos quais ele guerreia contra a igreja de Deus desde o nascimento de Cristo até o fim do mundo. Então aqui a T. Jones ele retoma a história, ele diz assim, quando você olha para a história, como foi que Satanás perseguiu a igreja de Deus? Por meio do dragão, ou o dragão, né? Através da figura do dragão, que era o que é a figura do dragão, no seu sentido mais amplo, né? Ele usou ali o Império Romano para perseguir Cristo desde que ele nasceu, né? Herodes ali tentou matar Jesus desde que Jesus nasceu. E as influências do paganismo, que foi perseguindo o povo de Deus e matando o povo de Deus durante vários séculos. Depois vem, ele atuou depois do dragão, por meio da besta. E aí depois ele vai operar contra quem? Ele vai operar por meio de quem contra a igreja? Por meio da imagem da besta. Então, na Idade Média, nós sabemos que o papado, que é a besta, eles perseguiram os próprios cristãos e mataram milhões. Tem até a conhecida, né, Noite de São Bartolomeu,
que foi um massacre terrível de protestantes. Então, por meio do papado, Satanás matou milhões de cristãos. E nos últimos dias, quem ele vai utilizar para fazer a mesma coisa? O protestantismo apostatado. Então, por meio dos protestantes nos últimos dias, né, as igrejas que a gente chama de igrejas caídas, Satanás ele vai operar da mesma forma que ele operou na Idade Média com o papado. Né? Isso é o que a Jones retoma, isso que ele já tinha falado também nos textos anteriores. Então, agora nós iremos passar para a página 96. Na página 96, ele vai continuar a argumentação dele, né, mostrando para a gente todo o cenário que vai acontecer, e é aqui que ele vai falar algo para a gente muito importante. Ele vai dizer assim, ó, portanto, repito que todo aquele que for fiel a Deus terá de fazê-lo em presença de todo o poder que há no mundo, todo o poder possível que o mundo conhece. Então, irmãos, a decisão que você e eu precisamos tomar é se vamos seguir avante ou não. Temos que decidir se vamos dar um passo adiante ou parar exatamente agora. Nossa decisão de ficar firmes em favor daquilo que professamos e em favor da lei e da fidelidade a nossas crenças deve inevitavelmente ser tomada em presença de todo o poder que este mundo conhece, sendo Satanás aquele que controla e usa tal poder. Queridos, olha que coisa fortíssima. Eu vou convidar vocês a abrirem junto comigo Apocalipse capítulo 13. Deixa eu pegar aqui. Apocalipse capítulo 13. Porque o que é que ele está se referindo quando ele fala que todo o poder Satanás teria para poder estar contra o povo de Deus? Olha só. Apocalipse. Vamos abrir juntos aqui. Apocalipse capítulo 13. Olha só o que é que ele está se referindo aqui, ó. Apocalipse 13 diz assim, ó, no verso 12. Apocalipse capítulo 13, verso 12 diz assim, ó. E exerce, aqui está falando da segunda besta, né? Que a gente sabe que é os Estados Unidos. Diz assim, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então aqui a Bíblia está dizendo que é todo o poder que essa segunda besta vai exercer. E quando a gente vai para a segunda Tessalonicenses, ali também nos é dito que a vinda do iníquo, né, ela é segundo a eficácia de Satanás, até Dionis vai usar esse verso aqui nesse capítulo, com todo o poder e engano. Então, nos últimos dias, Satanás tem reunido todo o poder dele, porque ele vem com toda a fúria contra o remanescente de Deus. Né? Então, todo o poder que Satanás puder levantar, toda a situação contrária que ele puder levantar para oprimir o povo de Deus, ele vai fazer. Então, se ele já foi mal em qualquer época, muito maior, muito pior, na verdade, ele vai ser contra o remanescente. Porque ele agora vai atuar com todo o poder que ele pudesse dispor, né? Então, aí ele vai, até onde diz, então nós precisamos ser o quê? Aí ele vai dizer, portanto, repito que todo aquele que for fiel a Deus terá de fazê-lo em presença de todo o poder que há no mundo. Todo o poder possível que o mundo conhece. Né? Então, Satanás vai usar eles. Aí, olha o que ele diz agora na página 96, ainda nessa mesma página. Ele diz assim, ó, devemos advertir as pessoas do mundo contra esse poder, contra suas operações e conduzi-las para longe dele e levá-las a Deus. Será que posso realizar essa obra com algum poder se tenho qualquer ligação com o mundo ou com o mundanismo? Aí a congregação responde, não. Aí ele continua, se eu participo de um espírito mundano e tenho uma disposição e inclinação mundanas, se pergunto como será possível dar advertência para que as pessoas se separem completamente do mundo. Que força minhas palavras terão para convencer as pessoas a fazer isso? Vocês podem me dizer? Podem me dizer como será possível realizar essa obra? Então, olha o que ele diz. Se você agora entende que todos os poderes do mundo, todos os poderes da terra, vão se levantar contra você, que faz parte da igreja remanescente, aí a Titiane faz a pergunta, mas vem cá, será que você vai ter algum poder na hora de pregar a verdade se você ainda continua participando das coisas do mundo? Será que tem como você dar a mensagem do terceiro anjo com todo o poder se durante a semana você não tira tempo para Deus? Se não lemos a Bíblia? Se não temos comunhão com Deus durante a semana? Se oramos pouco? Será que se a gente vive dessa forma, né?
Se a gente vive como o mundo, nos mesmos prazeres, nos mesmos divertimentos, com a mesma visão de mundo, será que eu posso, então, pregar a mensagem do terceiro anjo com poder? A gente sabe a resposta. Não tem como. Por quê? Porque nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos clamar pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, para que possamos ser transformados pela graça de Cristo. Né? Então, se no meu dia a dia, imagina só, vou dar um exemplo. Imagina que no meu dia a dia, com os meus amigos, com as pessoas que eu conheço, o tema das minhas conversações é futebol. Então eu estou sempre falando de futebol, time fulano venceu de time Beltrano e competições, né? Que a gente sabe que não agrada a Deus, competições. E eu estou sempre falando sobre isso, ou sobre coisas triviais, coisas frívolas. Será que essas mesmas pessoas que me ouvem falar sobre isso e veem como é a minha vida, será que essas pessoas vão sentir um impacto quando eu pregar a mensagem do terceiro anjo e chamá-las para pararem de viver como elas vivem? Dizer que Cristo pode transformá-las? Será que elas vão sentir esse impacto? É isso que a T. Jones está perguntando. Então veja que ele está falando isso para pessoas que estavam prestes a entrar num tempo de angústia. Né? Então ele diz, nós precisamos ver uma vida separada. Como Deus fala, sede santos porque eu sou santo. E aí ele continua, ele diz assim, ó, as pessoas que permanecerem fiéis à lei de Deus não serão benquistas em todo o percurso. Não, senhores. Elas não serão elogiadas, não serão consideradas em alta estima, nem exaltadas, requisitadas ou lisonjeadas. Gente, isso aqui eu achei muito forte nesse capítulo. Porque olha o que ele está dizendo. Primeiro, você precisa se separar do mundo. Segundo, você não vai ser benquisto, você não vai ser elogiado, você não vai ser considerado em autoestima, não vai ser exaltado. Ou seja, as pessoas não vão ter você em estima porque você está se separando do mundo. Percebe? E aí ele vai continuar dizendo o seguinte, Cristo fez isso. A mesma coisa que ele pede de nós, ele fez. Ele vai até citar aqui Cristo, né? Ele cita Filipenses capítulo 2. Ele vai dizer que Cristo, na versão da King James, né? Quando ele cita ali Filipenses 2:7, eu até acho que eu coloquei esse verso aqui, eu acho que eu vou ler ele daqui a pouco. Que Cristo, ele se fez a si mesmo sem reputação, quer dizer, Cristo não ficava preocupado com o que as pessoas iam falar dele, se ele vivesse estritamente aquilo que Deus pedia. Cristo não vivia preocupado se as pessoas não iam querer ele, né, não iam convidar ele para ir na casa das pessoas, porque ele queria viver da forma como Deus queria. Cristo não se preocupava com isso. E aí a T. Jones vai falar uma coisa que eu achei fantástica, gente. Eu acho isso realmente maravilhoso. Por quê? Ele vai citar aqui agora um trecho do Espírito de Profecia, que diz assim, ó, os que honram o sábado bíblico, está na página 97. Ele diz assim, ó, os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Declarar-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Ministros que negam a obrigação da lei divina apresentarão do púlpito o dever de prestar obediência às autoridades civis como ordenadas de Deus. Nas assembleias legislativas e tribunais de justiça, os observadores dos mandamentos serão caluniados e condenados. Dar-se-á um falso colorido às suas palavras. A pior interpretação será dada aos seus intuitos. Gente, perceba o seguinte, aqui a palavra profética está nos dizendo, aqui é um texto da irmã White, a palavra profética nos diz que por mais que nós sejamos pessoas coerentes biblicamente, pessoas cristãs, né? Pessoas piedosas, pessoas que amam a Deus, mesmo assim, gente, no final das contas, quando chegar o tempo de angústia, por melhor que você tenha sido, né, moralmente falando, civilmente falando, Satanás ele vai conseguir jogar a sociedade contra você, contra nós. Por quê? Porque vai estar se fazendo um movimento nas igrejas que o remanescente de Deus não vai aceitar isso. Eles vão estar pregando o amor e tal, mas eles vão quebrar a lei de Deus. E nós sabemos que não existe amor sem obediência. Né? Cristo disse, se vocês me amam, guardareis os meus mandamentos. Porém, vai estar sendo feito um movimento no mundo de cada vez mais união das igrejas. Nós vemos isso nesse livro, né? Cada vez mais união das igrejas em detrimento da palavra. E aí o que acontece? Aqueles que se permanecerem fiéis, o que vai acontecer com eles? Eles podem falar A,
as pessoas vão dizer que eles falaram A, B, C, D, E, F, G, H, vão acrescentar coisas, vão caluniar essas pessoas, e essas pessoas serão mal vistas pela sociedade. Olha aqui, que futuro, né, aguarda o povo de Deus. Então, as pessoas que estão ali, uma coisa que eu achei interessante é que o Espírito Messias fala que nós seremos acusados de causar anarquia e corrupção. Se você for pensar hoje, né, no nosso país, a gente vê que existe corrupção, e não só em nosso país, mas no mundo inteiro. E Satanás vai conseguir colocar na cabeça das pessoas que a causa da corrupção é o povo de Deus. Imagina só. Né? Ele vai dizer que os juízos estão caindo sobre a terra por causa de nós, que somos teimosos, né? Obstinados, que não aceitam a autoridade. Né? Então, até Jones ele cita isso, e aí ele agora vai falar conosco individualmente. Olha só. Ela diz assim, ó, não seremos absolutamente estimados ou exaltados. Sendo essa a realidade, todo tipo de difamação será inventada e espalhada contra nós. Gente, olha só. Uma coisa, quando a gente fala assim, difamação, é o quê? Quando a pessoa fala mal de você. Quando a pessoa fala que você é isso, você é aquilo, coloca apelidos pejorativos contra você, mas ela está inventando. Então, isso nós podemos esperar que vai acontecer conosco também. Então, pessoas vão difamar a gente sem a gente saber, né? Então, vão inventar coisas e vão espalhar coisas contra nós. Aí a T. Jones fala, fico me perguntando, como alguém conseguirá permanecer fiel à mensagem do terceiro anjo e realizar a obra dessa mensagem, se de modo especial se preocupa com o que os outros dizem sobre si, se tem grande apreço por sua reputação ou coloca sobre ela sua dependência? Ele não conseguirá ficar fiel, mas graças a Deus que ele tem algo muito melhor para nós do que podemos depender. Eu me refiro ao caráter. Não vamos esquecer que Jesus, nosso exemplo, se esvaziou de qualquer reputação. Olha que coisa interessante. Ele aí vai trazer agora no capítulo 6 essas duas palavras que eu falei assim, Senhor, que coisa profunda. Ele diz assim, ó, reputação é uma coisa, caráter é outra. Ele diz assim, ó, Satanás ele pode lhe dar uma boa reputação. Ele pode lhe dar os reinos deste mundo. Ele pode fazer você ser uma pessoa altamente estimada pelos outros. Ele pode lhe dar fama, pode lhe dar o que você quiser. Ele até ofereceu isso a Cristo. Mas tem uma coisa que Satanás não pode lhe dar, que é o caráter. E veja que Jesus Cristo ele não se importava com a reputação dele, porque a Bíblia fala que ele se esvaziou de qualquer reputação, ou seja, ele pregava o que ele sabia que era verdade. Mas você vê que os próprios fariseus, na época de Jesus, tem uma parte ali, né, que os fariseus olham para um homem e falam assim, ó, porventura algum dos líderes acredita nesse homem? Quer dizer, nem os líderes da época judaica acreditavam em Jesus. Mas Jesus não ficava desanimado. Ellen White fala que mesmo com toda a perseguição, todo o problema que havia com Jesus, ela fala assim, ó, ele nunca se desanimava. Por quê? Porque ele sabia que o que ele pregava era a verdade. Mas por pregar a verdade, foi o que aconteceu com Jesus. Foi animosidade de tudo que é lado. Perseguições de todos os lados. Você vê que os fariseus eles não concordavam com os saduceus. Mas eles se uniam quando era para se levantar contra Jesus. Né? Um vinha de um lado perguntando uma coisa, outro vinha de outro lado perguntando outra, tentando pegar ele de alguma forma. Por quê? Porque a mensagem Cristo pregava e ele não se importava com a reputação do que iam falar dele. Então veja que Cristo não se eximia dizendo assim, não, se eu pregar isso, eles vão me odiar. Se eu pregar isso, eles vão falar mal de mim. Ele não se preocupou com isso. Você vê, por exemplo, em João capítulo 6, né? Jesus começa a pregar ali e ele fala palavras que o povo achou duro. Né? E o povo falou assim, quem pode ouvir esse discurso muito duro? E aí o povo o que é que faz? Vai embora. E aí Jesus pergunta para os 12, e vocês? Vocês também não vão? E aí Pedro responde, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. No verso 68. Então, Jesus ele pregava e as pessoas levantavam todo tipo de calúnia e difamação contra Cristo naquele período. E a mesma coisa que aconteceu com Cristo vai acontecer conosco. Né? Aqueles que realmente querem ser fiéis a Deus e fiéis à mensagem que Deus entregou, vão ser difamados, né? Calúnias vão ser inventadas, espalhadas contra essas pessoas, como foi com Cristo. E a T. Jones está falando exatamente sobre esse ponto. Aí ele diz, agora, será que eu vou conseguir ser fiel à mensagem do terceiro anjo se hoje, quando alguém me calunia, ou quando alguém fala mal de mim, ou quando alguém inventa alguma história contrária a mim, se eu fico nervoso, ou se eu fico com medo, ou então eu paro de pregar por causa disso? Aí ele pergunta, será que você vai ser fiel à mensagem do terceiro anjo? Por quê? Hoje, nós estamos em um período em que as pessoas elas difamam, né? Elas falam mal,
elas podem até perseguir. Só que lá na frente, gente, vai ser muito pior do que isso. Né? Lá na frente vão ser todos os governos da terra incitando as pessoas para irem contra a nossa própria vida. Então, eu quero abrir com vocês aqui, ó, uma coisa que Jesus falou com Jeremias, que é muito importante a gente compreender que Deus está falando conosco também, ó, em Jeremias capítulo 12. Jeremias estava ficando desanimado porque ele pregava e o povo não queria ouvir a mensagem. Né? O povo era obstinado, o povo não estava querendo ouvir a mensagem de Jeremias. E aí Jeremias começou a ficar assim, como se fosse assim, ah, Senhor, por quê? Né? Qual o sentido disso? Eu prego as coisas e o povo se levanta contra mim, o povo quer me matar e me difamam e tal. Olha o que Deus responde para Jeremias. Ó, olha o que ele responde para Jeremias, né? Porque Jeremias estava já aflito com tudo aquilo e ele começa até a argumentar com Deus, né? Tanto é que você vê aqui no verso 3, ó, ele diz assim, ó, Jeremias 12, 3. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e dedica-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Aí, olha só. Vem a resposta de Deus no verso 5. Olha a resposta de Deus para Jeremias. Ele diz assim, ó, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Olha que resposta de Deus para Jeremias. Ele diz assim, Jeremias, você está reclamando agora? Você não está nem chegou ao período pior? Você está indo com homens que vão a pé. Se para você já está difícil, você já quer desistir com homens que vão a pé, como você vai competir com os cavalos? Né? Como você vai conseguir suportar esse período? Não vai ter como. É a mesma coisa que a Tediane está dizendo. Está dizendo o seguinte, ó, se nós hoje prezamos pela nossa reputação, não, eu não vou pregar isso, não, eu não vou falar sobre isso porque eu posso ser perseguido pela minha família, eu posso ser perseguido pelos meus amigos, por conhecidos, vão me difamar, e aí eu deixo de levar a mensagem do Senhor para a salvação das pessoas, aí a Tediane diz, será que lá na frente, quando o mundo precisar ouvir que a lei de Deus foi invalidada e que isso é errado, será que nós teremos força para nos levantar quando todos os outros, o globo inteiro se levanta contra a lei de Deus? Será que a gente, contra o governo, contra tudo que está se levantando nas igrejas, todo mundo se unindo, será que nós teremos força para nos levantar e dizer, gente, está errado? Para receber, né, difamação, calúnia, até mesmo perseguição e possivelmente até a morte, porque a gente fala que alguns vão morrer nesse período. Isso é uma coisa que nós devemos pensar, gente, hoje, agora. Nós não podemos deixar para refletir sobre isso lá na frente. Nós não podemos estar empurrando as coisas, não, vamos deixar o tempo passar, porque isso é de extrema importância. Porque o tempo de angústia, ele vem de uma forma súbita. Ele não vem, a gente não vai estar esperando. Vai acontecer as coisas e nós seremos pegos assim, a gente vai ver a coisa que está acontecendo. E aí ele continua aqui dizendo o seguinte, então fica definido que o povo que tem a missão de dar a mensagem do terceiro anjo e que permanecerá fiel a Deus nesse mundo, deverá fazê-lo contando apenas com o caráter, dispensando da equação qualquer coisa que tenha a ver com reputação. Em nossos planejamentos, fica fora para sempre a reputação, ou seja, qualquer preocupação com o que as pessoas possam pensar ou dizer, porque a reputação não salvará pessoa alguma. Se alguém tiver algum desejo por reputação, ou se de alguma forma esse pensamento for abrigado na mente, então é melhor que essa pessoa desista de tudo, porque ela não poderá manter a reputação se escolher permanecer firme na mensagem do terceiro anjo. Gente, olha isso. Então ele diz assim, olha, é melhor você ponderar hoje. Porque se você está do lado de Deus, você não pode ser metade Deus e metade mundo. Ou 90% Deus e 10% mundo. Você tem que ser 100% Deus. Você não pode querer estar aos dois lados ao mesmo tempo. Então, se você tomou uma decisão por Cristo, você tem que viver realmente para Cristo. Cristo não, a gente fala que Cristo não aceita serviço dividido. Uma hora eu estou com Cristo, outra hora eu estou com as coisas do mundo. Uma hora eu tenho afeição para Cristo, outra hora eu tenho afeição para as coisas do mundo. Eu preciso estar 100% com as minhas afeições para Cristo. Então ele diz assim, olha, se você ele diz assim, se você ainda abriga desejo por reputação, você precisa pensar.
Porque se você escolher permanecer do lado da verdade presente, do lado da mensagem do terceiro anjo, você sabe que o futuro que lhe espera é difamação, calúnia, perseguição, possivelmente uma morte. Esse é o futuro. Então, hoje você tem que tomar a decisão. Eu quero seguir a Cristo, porque 2 Timóteo 3,12 fala, aqueles que querem seguir a Cristo piamente padecerão perseguições. E nós, que estamos nos últimos dias, viveremos um tempo de angústia como nunca houve. Né? Então, o dia que eu devo escolher agora ser fiel a Cristo, independente da circunstância, é hoje. Né? Então, a Jones, ele fala de uma forma bem clara, ele diz assim, ó, que ele estava pregando durante a noite, ele fala assim, hoje à noite, irmãos, agora é o momento de vocês abandonarem sua profissão de fé na mensagem do terceiro anjo, pois fazendo assim, isso será um alívio a seus irmãos. Olha o que ele está dizendo. Olha, se você vai negar lá na frente, se você não toma sua decisão por Deus agora, é melhor você sair agora. Por quê? Porque quanto mais tempo você continua na mensagem, você vai ser uma pedra de tropeço maior para os irmãos. Olha que palavras duras, né? De se ouvir ali. Imagina as pessoas que estavam ouvindo aquilo, né? E aí ele diz assim, ó, se vocês vão ceder ao desejo por reputação, é melhor que o façam agora. Pois quanto mais tempo vocês permanecerem nessa mensagem e então fraquejarem, mais difícil será para seus irmãos. Portanto, a menos que vocês estejam decididos a permanecer fiéis até o final, desistam nessa noite. Tomem outro rumo, tenham o assunto por encerrado e deixem livres os demais que estão marchando adiante. Então, ele coloca ali, semelhante ao que Deus falou com o povo de Israel no passado, olha, eis que eu proponho diante de vocês dois caminhos, a vida e a morte. Escolham a vida para que vocês possam viver, né? Escolham o caminho da obediência. Então, Deus diz assim, ó, vocês precisam tomar uma decisão. Vocês não podem viver a vida cristã assim. Uma hora faz uma coisa, outra hora já está do outro lado, fica indo para lá, indo para cá, vivendo como se fosse uma vida de altos e baixos. Cristo quer uma decisão firme. Né? Se eu vou realmente viver a mensagem do terceiro anjo, então eu vou tomar a decisão de ler os livros, eu vou tomar a decisão de ter comunhão com Deus através da palavra, eu vou tomar a decisão de orar mais, porque se eu não tiver essa comunhão com Cristo, eu não vou conseguir suportar o tempo de angústia. E aí ele diz assim, ó, quando todos os poderes do mundo se colocarem contra os que te mantiverem sua fidelidade a Deus, então o caráter de Jesus Cristo valerá infinitamente mais do que qualquer tipo de reputação que possa ser inventado. Olha que coisa interessante, né? Ele até comenta que Satanás pode manchar sua reputação, mas ele não pode manchar seu caráter. Caráter, gente, é uma coisa que é aqui dentro, quem você é. É o que você, é o que vai sendo formado a partir da sua vida cristã, sua comunhão com Jesus. Satanás não pode tocar nisso. Agora, ele pode manchar sua reputação. Como ele fez com Daniel. Observe que Daniel era uma pessoa o quê? Irrepreensível. Daniel era uma pessoa ali ó, que tinha comunhão com Deus todo dia, orava 3 vezes ao dia, buscava o Senhor na sua palavra. E aí o que é que Satanás fez com Daniel? A ponto de, mesmo Daniel sendo uma pessoa íntegra, justa, o que foi que Satanás fez? Conseguiu fazer com que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Por quê? Porque aqueles outros magos, aquelas pessoas, né, os astrólogos, o pessoal tudo, falou assim, olha, rei, tem um homem aqui no seu reino que não obedece a essas leis, ou seja, ó, a mesma coisa que vão fazer com a gente no futuro. Ó, o senhor colocou uma lei, mas aqui, ó, não quer seguir. Ou seja, tá criando anarquia, tá querendo criar uma dissensão dentro do seu palácio, dentro do seu reino. Então, assim, é Daniel. Ó, logo Daniel, né, rei? Quem diria, né? Um homem que diz ser íntegro, diz ser justo, aí, ó, agora tá criando rebelião. Percebe? Então, Satanás manchou a reputação de Daniel entre as pessoas do reino ali. Mas ele não manchou o caráter de Daniel. O caráter não tem como ser manchado por Satanás. Ele antes fala isso no Desejar de Todas as Nações também. Então, Daniel foi lançado na cova dos leões, mas você vê, Deus enviou o anjo para fechar a boca dos leões. Porque Deus olha para o caráter. Então, reputação, gente, é uma coisa, caráter é outra. Nós devemos nos preocupar em como anda o nosso caráter, não a nossa reputação. Nossa reputação, o Espírito Santo fala, nós temos que deixar com Deus. Deus cuida tanto da sua mensagem, como dos mensageiros, né? Olha só o que ele continua falando, já está no finalzinho aqui. Ele diz assim, a reputação, porém, é de grande valia aos olhos do mundo, mas para Deus, a reputação não vale nada. Reputação é tudo que Satanás tem a oferecer. Ela é o único fundamento que ele tem. Um pregador falou certa vez de um homem que tinha nos lábios a seguinte frase: o tesouro mais precioso que o tempo terrenal pode conceder é uma reputação impecável.
Para esse homem, isso é o que lhe bastava, pois a reputação era tudo o que tinha. Então, um dia ele a perdeu, ficando imensamente aflito. Ele dizia: "Ah, minha reputação, perdi minha reputação." Quando ele perdeu isso, é evidente que ele nada mais tinha para sustê-lo. Ficou completamente desamparado. Ele continua: "Vocês percebem que ele não tinha caráter de que pudesse depender, mas somente de reputação. Para esse homem, cujo caráter era deficiente, esse pensamento fazia muito sentido. Mas isso é uma mentira, uma grande mentira. O tesouro mais precioso que o tempo terrenal pode conceder não é reputação impecável. O mais precioso tesouro que o tempo terrenal ou eterno pode conceder é um caráter impecável. E o único caráter imaculado que jamais foi visto nesse mundo é o caráter de Jesus Cristo. E esse caráter, ele vem e oferece a você e a mim como um livre e bendito dom por parte daquele que o construiu." Gente, que coisa linda. Então, ele diz assim, olha, você não deve viver sua vida tentando construir uma reputação. Por quê? Porque no tempo de angústia, sua reputação vai ser varrida. As pessoas vão olhar para você. Lembra que os apóstolos falavam assim, ó, nós somos reputados como lixo, como escória. Então, as pessoas olhavam para os apóstolos e para elas, assim, os apóstolos eram escória. O mundo olhava para eles como escória. É uma coisa que ninguém quer. Mas ele diz, nós somos isso por amor de vós. Né? Então, quer dizer, eles não ligavam para a reputação. O que eles queriam era estar junto ali com os irmãos, levando a verdadeira mensagem. A forma como o mundo tratava eles era com Deus. Né? Mas o caráter de Jesus Cristo era o que eles mais desejavam. Né? E Cristo nos dá o caráter dele como um presente. Então veja que caráter de Cristo é uma coisa que Cristo lhe oferece de graça. Ele diz assim, olha, seu caráter não é puro, mas o meu é. E eu lhe ofereço o meu caráter de graça. Que presente, que dom maravilhoso. Né? Imagina só, um presente que é eterno, porque o caráter de Cristo é para toda a eternidade. Então Cristo diz assim, olha, o meu caráter é digno, meu caráter é livre de pecado, e eu quero lhe oferecer o meu caráter. Você vai ser semelhante a mim. E isso é um presente. Você não vai merecer isso. É um presente que Cristo lhe dá. Né? Então, isso nos mostra, gente, né? Esse capítulo 6, né? Eu parei aqui nesse ponto exatamente por isso. Por quê? Isso nos mostra hoje que precisamos tomar uma decisão. Né? Tem uma passagem que eu quero ler com vocês para a gente finalizar, que essa passagem me tocou muito, porque eu já tinha lido essas passagens antes, mas quando eu li o livro O que Farei para Herdar a Vida Eterna, que eu entendi o significado da passagem. Vamos ler essa passagem, que é a última passagem, que diz assim, ó. Está lá no livro de Provérbios. Vamos abrir juntos aqui rapidamente, que está lá em Provérbios. Vamos abrir aqui, Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Provérbios 23, 26. Que diz assim: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. É isso que a escritura do livro Que Farei Perder a Vida Eterna, ela fala. Ela diz assim, ó, sabe o que significa entregar o coração? Ela deixa isso na prática, fica muito claro o que significa isso. Ela diz o seguinte, ó, o nosso coração, o que é que acontece com o nosso coração? Jesus, ele falou que todo mau pensamento, toda dissensão, todo roubo, toda inveja, toda malícia procede de onde? Do coração. Então, quando Deus fala assim, me entregue o seu coração, ela diz que Deus está dizendo assim, ó, entregue os direitos da sua natureza. Os direitos do seu coração. Como assim? Por exemplo, digamos que eu estou aqui na minha casa e alguém chega para mim e fala alguma coisa que eu não gostei. Naturalmente, o meu coração vai entender que eu tenho o direito de fazer o quê? Ou de revidar, ou de falar alguma coisa para aquela pessoa, né? Ou de me estressar com aquela pessoa. Meu coração vai pedir para eu fazer isso. Então, o meu coração vai pedir naquela hora ali, ó, faça isso, revide, fale. E é nesse momento que Deus fala assim, meu filho, me dê o seu coração, me entregue isso, não faça isso. Não faça isso. Então, quando Deus fala assim, me dê o seu coração, ele está dizendo, ó, abdique de tudo isso que procede do seu coração. Né? Isso significa verdadeiramente me dar o teu coração. É isso que Cristo pede que nós façamos hoje. Né? Filho meu, dá-me o teu coração. Ou seja, todas essas tendências do coração, todas essas maldades que o coração humano tem, ele está dizendo, ó, renuncie isso. Renuncie hoje, porque o dia da salvação é hoje. Né? Esse caráter que ele oferece gratuitamente a todos. Ele diz assim, ó,
Quem tem sede, ou seja, quem sente a necessidade, quem está vendo que precisa de um Salvador, diz, ó, quem tem sede, vem a mim e beba. Vinde as águas, Isaías 55 fala, né? Vinde as águas. Aí em Zacarias fala assim, naquele dia haverá uma fonte aberta para ajudar. Então, o povo de Deus hoje tem uma fonte aberta em Cristo. Cristo está aí disponível para todos nós. E precisamos hoje, enquanto dura as horas de graça, nos preparar. E como é que eu posso receber esse caráter de Cristo? Só mediante comunhão com Ele. Né? E entregar a Ele oração, Senhor, toma, Senhor, esses sentimentos do meu coração, aquela amargura contra alguém, aquela ira, aquela inveja, aquele ciúme, aquela dissensão. Você tem que entregar isso, tem que dizer, Senhor, tira isso de mim. Né? Tira isso de mim, eu não posso continuar com isso. E o Espírito Santo vai fazer isso. Como? A Bíblia fala que ele nos lava mediante a palavra. Você precisa ter comunhão com a palavra, você precisa entender a palavra. E foi por isso que Deus enviou a mensagem através de A.T. Jones, através de Wagner. Para quê? Através do Espírito de Profecia, para que nós pudéssemos entender a palavra e ter comunhão com a palavra. Porque quanto mais eu tenho comunhão com a palavra vai limpando. João capítulo 15, eu acho que no verso 3, Jesus fala assim para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Né? Então, a palavra que vai limpando o coração do ser humano é pela palavra que vem a fé. E nós precisamos da fé de Jesus. Né? Então, que Deus nos ajude a verdadeiramente a gente ter essa fé de Jesus e que a gente possa verdadeiramente também viver isso hoje. Não esperar para o tempo de angústia, mas viver isso hoje. Né? Ter comunhão com Cristo hoje. Porque aí lá na frente, quando a gente passar por algo que nem a gente mesmo sabe quão terrível vai ser, mas naquele momento, mesmo que eu passe diante de uma angústia como nunca houve, a Bíblia fala que haverão esses fiéis que vão vencer a besta, vão vencer o falso profeta, vão vencer tudo. Mas a Bíblia fala, eles venceram por causa do sangue de Jesus e pela palavra do seu testemunho. Então, eram pessoas que eram extremamente ligadas a Jesus. Se nós não estivermos extremamente ligados a Jesus, não teremos como vencer no tempo de angústia. E nem vencer hoje. Então, precisamos vencer hoje e agora e tomar uma decisão firme agora. Não deixar para amanhã, agora. Né? Que Deus nos ajude que isso aconteça conosco e que isso seja uma realidade em nossa vida, verdadeiramente, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, então, uma oração para a gente poder finalizar. Olhemos juntos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por mensagens tão profundas, Senhor, que o Seu Espírito Santo tem trazido a nós individualmente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor entregou essas mensagens no passado, na esperança de que o seu povo aceitasse a mensagem e levasse isso para o mundo. E da mesma forma o Senhor tem feito isso conosco. Nos tem confiado uma mensagem tão poderosa, tão grandiosa, e um preparo o Senhor pede de nós tão maravilhoso também, e o Senhor está disposto, Senhor, a operar em nosso coração, de forma que nós sejamos prontos para esse grande dia. Pedimos ao Pai a orientação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, Pai, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Limpa nosso coração e nos dá mais desejo, Senhor, de conhecer mais a Bíblia, a Tua palavra, os Teus conselhos através do Espírito de Profecia, para que a gente viva nesse mundo da forma como o Senhor deseja, Pai. Suplicamos o caráter de Jesus Cristo e que o Senhor venha estar conosco mais uma vez, Senhor, nos próximos estudos e que a gente possa ouvir essas mensagens que o Senhor deu lá em 1893 e que na nossa vida, Senhor, essas mensagens encontrem a verdade na prática. Tudo isso nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.